Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ambidestra. Não esquece de se inscrever no canal para saber das novidades em primeira mão. Aqui nessa sétima temporada, a gente foi inspirada pelas 5 disciplinas de Peter Senge para as organizações que aprendem. Até os mais fortes prosperam em meio ao caos, desde que estejam sempre um passo à frente da mudança. Afinal, somente os paranoicos sobrevivem, segundo o Andrew Grove, que é autor do livro com esse mesmo título. O Grove ensinou que as empresas têm que estar vigilantes e prontas para se adaptar a mudanças repentinas e drásticas no ambiente dos negócios, né? Isso é o que ele chama de pontos de inflexão estratégicos, que são os momentos quando as forças externas, como as grandes mudanças tecnológicas ou de mercado acontecem e alteram fundamentalmente o cenário, forçando então as organizações a evoluírem e enfrentarem o seu declínio. E da perspectiva das pessoas, essas mudanças elas podem ser muito angustiantes, né, gente? Mas também apresenta aí várias oportunidades de crescimento, de inovação, de liderança. E a chave é promover uma cultura de adaptabilidade, onde os indivíduos são capacitados para abraçar essa mudança, desafiar modelos antigos e se manter aprendendo continuamente, né? E ao permanecermos aí paranoicos, né, que é questionando e se preparando constantemente, as empresas podem se transformar, né, e transformar esses pontos de inflexão em grandes avanços. E para a gente conversar sobre isso, hoje a gente trouxe uma convidada aqui do Rio de Janeiro. Vocês vão perceber, é a Maria Paula Gonçalves. Ela é psicóloga, pós-graduada em gestão empresarial e tem mais de 20 anos de experiência aí na área de recursos humanos. E hoje ela é diretora Business Partner de RH para as áreas de estratégia e tecnologia do Grupo Globo. Bem-vinda, Maria Paula. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço mais uma vez o convite. Bom, bom, assim, a gente sempre abre esse papo pedindo para as nossas convidadas se apresentarem um pouquinho. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre você, a sua decisão de estudar psicologia, né? Avançar e trabalhando na área de recursos humanos. E como é que você tem unido essas suas paixões de desenvolvimento de carreira, né? E o seu desenvolvimento de carreira aí ao longo do tempo. E os principais desafios. A gente sempre pergunta aqui que, né, a gente aprende muito no na dor, no amor. Então, um pouquinho dos seus principais desafios que trouxeram você até hoje aqui. Verdade. Voltando um pouquinho então no tempo, né? Psicologia já tem um tempo que foi uma escolha, mas foi acho que uma escolha acertada. Ela surgiu para mim porque eu sabia, sempre soube que eu queria a área de humanas, né? Mas exatamente o que em humanas eu fui descobrindo bem, bem, quase, né, terminando a escola mesmo. Não foi com tanta antecedência assim. Eu queria lidar com as pessoas e entender melhor um pouquinho do comportamento humano. E isso começou a surgir com grande força, né? Cresceu bastante esse interesse quando eu já estava no terceiro ano. E aí eu entrei então para a faculdade de psicologia. Acho que quando a gente entra nesse mundo, pelo menos conversando com várias pessoas que fizeram, né, a mesma graduação, todo mundo entra com o sonho de clinicar, né, e eu acho que não foi diferente disso. Mas, enfim, a vontade também de estagiar rapidamente, né, a necessidade também de estagiar de forma remunerada, né, o quanto antes, me fizeram testar várias áreas até que eu conheci o RH. E aí me apaixonei, né, acho que você tem uma oportunidade muito rica, né, de unir, né, os dois conhecimentos, né? Então, a psicologia me proporcionou ferramentas para entender, né, a emoção, esses processos, né, mentais, e o RH, com esse foco forte em pessoas, né, também me pareceu uma ponte perfeita para contribuir para ambientes mais saudáveis, produtivos, né? Então, eu realmente me encontrei, pude ver, né, o resultado do meu trabalho rapidamente, né, impactando as pessoas. Isso para mim foi muito empolgante, né? Pensando um pouquinho em desafio que vocês citaram, né, acho que assim tive alguns. Eu passei por diferentes realidades de empresas, né, varejo, multinacionais e agora nesse meu último e atual, né, desafio, né, na empresa
nacional, mas de grande porte, a Globo, eu passei também por várias áreas, né? Desenvolvimento organizacional, gestão de talentos, business partner, e, mas eu acho que, de fato, dentro de todos esses subsistemas, lidar com mudanças, né? Projetos grandes de gestão de mudança, como fechamento de unidades, fusão de áreas, mudança de modelo operacional, e esse último, né? Acho que foi um dos maiores changes que eu vivi, que foi justamente fusão de empresas, né? Do mesmo grupo, acho que foram os desafios maiores que eu vivi, né? Que exige muito uma gestão cuidadosa, estratégica, né? Um plano de fato que a gente possa seguir, né? Que seja cuidadoso, que seja humano, que dê conta, né? De uma comunicação muito clara, transparente, que possa preparar realmente as pessoas é, para esses novos desafios, né? Enfim, e que realmente tenha que tenha oportunidade para que as lideranças possam, de fato, liderar essa mudança de forma muito é, protagonista, né? A liderança precisa ocupar esse espaço, né? Liderando, contextualizando, envolvendo, tirando a temperatura, sendo próximo, sensível, vulnerável, enfim. Porque a gente não vai ter as respostas, né? Não vai ter, nem sempre a gente vai ter todas as respostas exatas e perfeitas para passarmos por essa fase tão desafiadora, mas estar próximo e dizer que também não sabe faz parte desse plano, tá? Então, acho que faz a gente sair diferente desses grandes projetos de change, né? E para mim marcaram bastante a minha trajetória. Ah, muito legal, né? Eu acho que assim, você tá há uma década na Globo, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente vendo de fora, fica imaginando que você trabalhou em várias empresas nessa última década, né? Com todo o processo de transformação, toda essa jornada, né, que a Globo viveu para se consolidar dentro de um cenário que estava numa mudança muito forte, né, do digital aí dentro da indústria de vocês, né? E se transformando de fato numa MediaTek, né? Então, naquele momento, unificando ali quatro grandes companhias, né? Então, a gente trazendo um pouco da história aqui da TV Globo, Globosat, DG Corp, Globo.com, enfim, né? Essas unidades que eram separadas e foram consolidadas dentro de uma nova estratégia. Fica imaginando, gente, 10 anos, né? A gente estava do outro lado da mesa ali, né? Eu aqui como executiva de marketing, comprando mídia, e vendo esse movimento todo acontecendo, mas você por dentro, né, vivendo esse programa que foi a Uma Só Globo, né? Conta pra gente, você já trouxe um pouquinho, putz, teve desafio sim nessa trajetória, mas acho que é bacana também trazer quais que foram então as alavancas, né? Você falou, tá, gestão de mudança como um processo, né? O que mais que ajudou vocês que possibilitaram de fato que essa transformação fosse efetiva, né? E no estágio de maturidade que você se encontrou hoje nessa consolidação de uma só Globo. Conta pra gente, MP. Legal. Uma década pesa, né? Mas é verdade, passou rápido com tanta transformação. Entrei ainda na TV, né? E agora somente Globo. Mas, enfim, só para também dar um pouco mais de contexto nessa transformação, né? De fato, era necessário evoluir para a gente acompanhar o mundo em transformação e continuar relevante, né? Existiam diferentes empresas e cada um atuando numa unidade de negócio, né? É internet, é TV paga, é TV aberta, enfim. É, então, esse change ele envolveu três grandes transformações, que foi a transformação do negócio, do modelo operacional e uma transformação muito forte cultural, né? Então, quando a gente olha para a estratégia de negócio, a gente estava se tornando uma MediaTek. Para isso, a gente passaria, né? Estava passando a ter uma relação que era muito nova para a gente, direta com os consumidores, né? Distribuição direta, que a gente fala D2C. A gente precisava ser uma organização baseada em dados, né? A gente já tinha concorrentes, streaming chegando, né? Forte, e isso transformaria também a nossa forma de trabalhar até então com a publicidade, né? Já que a gente de alguma forma influenciava muito e é um pilar muito forte do nosso negócio. Então a gente com isso transforma essa indústria, né? Quando a gente olha para o modelo operacional, a gente sai de um modelo então orientado para a unidade de negócios, como eu falei, para essas empresas muito verticalizadas e separadas, da mesmo grupo, mas interação zero, e passa a ter uma visão de produto, né? Então, fusa tudo isso
e acabam as empresas e a gente passa a se orientar por produtos. E no pilar de cultura, a gente teve que ter coragem de olhar para dentro, né, reconhecer, fazer um diagnóstico que a gente chamou de espelho da cultura. A gente reconheceu, né, a cultura que a gente estava vivendo e sentindo ali após a transformação, ainda era uma cultura muito desafiadora, né? Não era exatamente a cultura que a gente precisava para virar esse jogo do ponto de vista de negócio, né? Então a gente precisava, a gente ainda tinha uma cultura de medo, né? A gente se intitulou carinhosamente, enfim, se a gente pode chamar assim, Game of Thrones, para justamente simbolizar essa cultura forte de silos, né? Uma empresa de histórias, né? A gente empresa de conteúdo, né? Forte em contar histórias, mas onde a gente percebia que os líderes não eram tão disseminadores assim de uma boa história, né? Então a comunicação ela não fluía. Éramos uma empresa de comunicação, mas ela não era tão forte assim, né? Então a gente teve que reconhecer tudo isso através de escutas internas, a gente começou a co-criar com as lideranças, né, os comportamentos desejados, a necessidade, né, de se tornar Mediatek impulsionou muito isso, porque uma empresa Mediatek e a concorrência, né, é aquilo que a gente falou, na crise a gente tem que mudar e rapidamente, né? O mercado já de- nativos digitais surgindo, né? E a gente, um transatlântico, fazendo as manobras ainda muito lentas, a gente precisava reagir rapidamente, né? E esses comportamentos, eles eram necessários, ter uma empresa mais lean, mais horizontal, né? Com uma comunicação fluida, com lideranças, né, que não fossem hierárquicas, mas que inspirassem, que estivessem juntos. Então, assim, que de fato fosse algo de dentro para fora, né? Que as pessoas de dentro vivessem essa cultura e aí a gente poderia, de fato, impactar o consumidor, né? E as pessoas também que viessem trabalhar conosco. Então, a gente começou esse processo muito forte de dentro para fora. A gente identificou agentes aceleradores dessa cultura, né? Embaixadores, coletivos da cultura, para trabalhar em rede, né? A gente disseminou os bons exemplos. Depois, com a transição do nosso CEO, que a gente começou essa jornada ainda antes do Paulo Marinho assumir, né? Quando Então, que, desculpa, só para entender, quando fala, que foi isso, assim, o que processo foi em é 2019, tá? 2019, legal, para É, poder. e o Paulo assumiu em 22, então assim, o processo já tinha começado, né? Então, quando teve a transição do nosso CEO, o programa ganhou ainda mais força, porque aí ele lançou, primeiro que ele é um cara muito próximo, muito people, né? Então, ele foi realmente embaixador desse movimento, né? E aí ele lançou uma marca, né? Que ele quis, de fato, marcar ali com esse processo que a gente precisava se empoderar, lideranças consequentemente, todo o time, né? E foi o Juntos para Fazer História, né? Então, esse teaser aí permeia até hoje, né? A partir disso, o nosso manifesto foi sintetizado em 4 pilares, né? E a gente criou o pilar Juntos para Inovar, Juntos para Colaborar, Juntos pelo Resultado e Juntos pela Paixão. E sempre terminando com Juntos para Fazer História, né? E aí a gente mais recentemente mensurou essa jornada, a gente criou uma pesquisa de cultura para justamente sentir a nossa evolução, como é que tá, é, as lideranças, né? A gente, enfim, está vivendo isso e hoje a gente discute estratégias de negócio, principais objetivos estratégicos e, de alguma forma, experiencia esse movimento de cultura através dessas discussões mais estratégicas. A gente não precisa mais ficar debatendo e explicando o que que é Juntos para Inovar, o que que é colaborar. Não, a gente simplesmente, a partir de uma grande temática que une toda a empresa, como, por exemplo, hoje a questão de ser relevante para o brasileiro, de ser realmente uma empresa relevante que fala e que representa os brasileiros. Esse é um grande objetivo e também um desafio, né, no momento que a gente está vivendo, com polarização, com todas as questões que o nosso país se encontra, né, isso é um desafio importante para a organização. Então, a partir daí, por exemplo, a gente
tem discussões da alta liderança e que permeiam toda a organização, e que isso faz com que a gente vivencie e experiencie todos esses pilares, né? Que a gente conecte, né? Por que que isso é importante? Por que que isso fala com a nossa paixão? Por que que a gente precisa colaborar mais para poder atacar esse grande desafio, né? O que que representa inovação nesse sentido, né? O que que isso traz de resultado? Então, enfim, a gente passou a conectar tudo isso. E as alavancas, acho que passaram por nesse processo todo de transformação, foi muito importante a gente focar é, na gestão de talentos. Então, a gente implementou um processo muito forte de performance, carreira e sucessão, né, onde a gente passou a estimular conversas, conversas abertas, conversas que aproximam, né? Isso ajudou a ter uma cultura mais horizontal e transparente sobre isso, falar sobre isso, dar feedback, né? Dizer o que, que precisava ser melhorado, que isso, nesse processo de fusão, ainda estava meio, né, obscuro. Depois teve um grande foco na questão da marca, né? De reposicionar essa marca. Que marca é essa Globo? Porque cada empresa veio de uma realidade, né? E tinha uma conexão própria, então a gente teve que fazer essa transição onde deixam de existir as empresas anteriores e é uma marca única, né? Então foi muito forte a aproximação do mundo digital com os jovens, capacitando embaixadores internos, né? Conquistando, por exemplo, a posição de empresa dos sonhos. E foi muito fruto desse trabalho que precisou ser de verdade, de dentro para fora, né? Conectando a necessidade de avançarmos a nossa cultura para a gente ser competitivo e sustentável. Também teve muito forte o pilar da diversidade e inclusão, isso é uma pauta real e isso engaja, né, de dentro também para fora. Até ela experienciou isso, mas aqui dentro realmente a mudança começou a acontecer muito fortemente. E não menos importante, acho que é a questão de comunicação e engajamento, né? A gente começou a ter mais transparência em resultado, não era uma empresa que, como eu falei, que a comunicação não fluía tão bem, né? Que os líderes talvez não fossem disseminadores de grandes histórias, né? Então a gente começou a criar essa cultura de falar mais sobre o que é importante para uma empresa, né? Dos direcionadores, para onde a gente está caminhando, dos desafios do nosso negócio, mais transparência nos resultados, nas estratégias, nos números, aberturas de números mesmo que não existiam, isso não era uma cultura que existia. Presidente mais próximo, trazendo a alta liderança, fazendo lives, criando um hub de conteúdo na intranet sobre isso, sobre toda essa nossa jornada. Hoje, quem entra na empresa consegue é, resgatar, e os gestores né, são estimulados a fazerem por exemplo, esse cascade. A gente consegue permear toda a jornada de cultura, de transformação que foi feita até hoje, né? Então, acho que isso ajudou muito a acelerar esse processo. Nossa, fantástico, assim, muito, muito do que a gente acredita, aplica, mas assim, muito legal ver, fazendo tava aqui anotando um pouquinho, né, da jornada, porque a gente, ao longo dos episódios, a gente vai falando muito de cada uma dessas etapas também que você foi mencionando aqui, né, mas como uma jornada completa, parte dessa questão da vulnerabilidade, né, de você olhar para, que é o que você falou do espelho, olhar para o espelho e falar, pá, isso não tá legal, né? Abrir essas escutas ativas, fazer uma co-construção, não é uma coisa top-down, não é uma coisa que ou vem alguém de fora e fala tem que ser assim, né? Então, essa co-construção desses comportamentos, a construção desses novos ritos, né, para justamente simbolizar e conectar essas pontas. Uma coisa muito importante, né, que é essa que você falou que foi fortalecido pelo novo CEO, né? Então, essa questão de o quanto a liderança tem que estar junto, tem que estar engajada, tem que fazer essa para a questão de fato virar, né, e fazer acontecer. E acho que é tudo, né, cultura de feedback, embaixadores internos. E o que é muito legal também, que nós duas viemos, eu e a Lia aqui de marketing, né, e a gente sempre fala dessa questão de o quanto que a marca externa está muito conectada com a cultura interna, né, essa simbiose de cultura e o que você passa para fora. Então, muitos dos nossos processos realmente de cultura acabam gerando essa visão de reposicionamento da marca para fora, né? Porque dali nasce o propósito, ali nasce que é o como você faz, que tem que ser expressado. Então, muito.
Muito bacana e tangibilizando nessa questão de mecanismos de comunicação. Estou aqui refraseando um pouquinho para as pessoas verem um pouquinho, entenderem um pouco a cadência aí, né, dos fatos, que acho que são super importantes, essa questão da transparência de resultado, que é super. Precisa mais ficar falando nisso sobre essa questão dos juntos para fazer história, tal, porque isso já virou organicamente dentro de um processo de gestão e governança que mantém todo mundo conectado. Então, isso que era legal. Depois a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. E aí, acho que também tem outro ponto que é super importante. A área de tecnologia é o centro, hub, né? Assim, vamos dizer assim, um grande fomentador, propulsor, vamos dizer assim, dessa grande transformação, né, de virar uma tech company, né? E vocês hoje, né, trabalham diretamente com a área de tecnologia e estratégia, que é 40% total dos colaboradores da empresa, né? Bastante gente. Ali teve aí fazendo team build com vocês, né? E assim, o impacto, né, de quanto o RH move e impacta a empresa inteira é enorme. E aí, conta pra gente, assim, porque trabalhar com a área de tecnologia é um super desafio, né? Porque a gente precisa ter um ambiente também de engajamento, né? De ser sexy, atrativo para esse tipo de colaborador que está super requisitado no mercado, de fato, né? E também entender os desafios mesmo de uma área de tecnologia para levar para esse próximo passo, né? Porque a gente vem falando muito sobre também áreas de tecnologia deixando de ser infraestrutura, né, e partindo para serem mais protagonistas para dentro da estratégia, né? Então, como é que você vê o desafio dessas áreas e o desafio de mantê-los aí engajados, conectados com o negócio? Legal. É grande, tá? Só para, enfim, foram muitos desafios superados e hoje, para a gente chegar nos dias atuais, acho que é legal a gente dar um passinho só para entender, né? Quando a gente começou, a gente estava num super change, né? Era um change dentro de um change maior, porque a empresa estava se tornando MediaTek. Só que quem deveria liderar isso era a área de tecnologia, tá? De estratégia de tecnologia, justamente porque a tecnologia ela passou a ocupar um outro lugar nessa organização, né? Imagina que era nem tinha uma área de tecnologia, tá? Era uma área de engenharia de televisão, né? E para Globosat também era uma área de engenharia de televisão, tanto faz, TV aberta ou TV paga. E o que a gente tinha de mais digital, assim, né, era a internet com a Globo.com. Mas ainda assim, era como se fosse uma área muito controlada, pouca, é, com pouca velocidade mesmo de mercado, não tinha tantas entregas, né, de enfim, indicadores de medida. Eram 500 pessoas, era uma coisa mais de fato, como se fosse uma POC, sabe? Fazendo alguns testes, né? Tinha lá, claro, Globo.com, tinha a parte de portal, mas não tinha é, as fricções desse novo negócio, digamos assim, tá? E nem com essas demandas que passaram a surgir quando a gente, né, se tornou uma coisa só. Então, o que aconteceu? O salário antes era dominado, né? E diante desse novo contexto, a área precisava ainda se apropriar, não existia tempo para isso, né? A concorrência já estava acirrada, a pressão pela mudança era enorme, a empresa não sabia muito o que era isso, né? Então, essa área ela precisava estar na frente, ser driver, né? Ela precisava, de fato, dar as direções, né? E, ao mesmo tempo, ela precisava se equipar de gente com novas capabilities que a gente não tinha e também se equipar de novas tecnologias, né? Investimento pesado. Então, essa área estava realmente com muita pressão, né? Fazendo parcerias com o Google, né? Identificando plataformas, precisando se tornar data-driven, rapidamente criar, né? Todo tecnicamente, plataformas que ajudassem a gente a entender esse
milhões de um, que a gente, de alguma forma, entrava na casa, né? Os consumidores que a gente ia distribuir ia ser de si. Então, quem eram essas pessoas? A gente tinha que ter várias respostas e estava tudo muito confuso, né? Então, o desafio estava imposto. A gente precisava crescer 3 vezes o headcount do que a gente tinha. A cultura ainda estava mal definida, como a gente se falou anteriormente, né? Ainda existia um luto enorme, cada um com as suas ex-empresas. Os novos entravam, viam aquela confusão, porque a gente tinha que contratar. Então a gente estava enxugando gelo, a gente contratava, as pessoas entravam e falavam: Oi, que doideira é essa? Ah, não, o mercado superaquecido. Então a gente contratava e perdia, contratava e perdia. Então, no primeiro momento, a gente precisou parar e fazer uma fundação, né, para que as oportunidades então passassem a surgir. Então a gente, de novo, ouviu, e esse processo aqui começou antes da transformação cultural Globo. Por quê? Como eu falei, como a área precisava de alguma forma liderar esse processo, a tecnologia começou a sua transformação em 2018 e Uma Só Globo, o programa, começou em 2019, né? Então, em 2018, a tecnologia já soube que ia ser a primeira área a fundir, né? Então, o processo não foi Big Bang, não foi para a empresa toda no mesmo momento. Então, a Tech saiu na frente para isso e foi um desafio enorme, né? Então, a gente ouviu os funcionários, a gente construiu um plano de engajamento a partir dessa escuta. A gente começou a trabalhar a nossa transformação cultural ainda sem conectar de uma forma maior na empresa, né? A gente precisava trabalhar aquelas tecnologias que estavam espalhadas, que estavam se juntando, porque a gente ainda não tinha nem sistema de Uma Só Globo, não tinha nenhuma folha única, não tinha nada, e os gestores já estavam trabalhando com olhar de time cross, né? Cada um recebendo um pedaço de cada empresa, né? E tendo que fazer desafios de demitir, de contratar, de mudar perfil, de treinar, de retreinar. Então, assim, eram diferentes desafios. Mas a gente começou, então, a fazer bench, começou a entender que era necessário implementar políticas mais alinhadas a esse mercado digital. A gente começou a trazer uso de dados, né, People Analytics. Então, mesmo não tendo um RH ainda totalmente unificado, foi um trabalho realmente de força-tarefa, trabalho em equipe, colaboração na veia, porque a gente precisou pegar assim, o melhor de cada empresa que existia para a gente poder. E aí todo mundo se juntou para ajudar a gente nesse projeto, né? Que aí, no caso, eu estava liderando como business partner, nem ainda totalmente assumida, mas meio que líder dessa frente, para trabalhar de forma cross, né, entre as empresas, para que os gestores, colaboradores, né, pudessem, enfim, passar por aquele desafio de uma forma mais suave seria muito audacioso, mas assim, minimamente com as informações necessárias, tá? Então a gente começou a cruzar informações, a gente começou a fazer escuta com os funcionários que estavam saindo, pedindo demissão, né? A gente começou a fazer pesquisas específicas desse mercado digital que estava bombando. E aí o People Analytics conseguiu trazer várias informações estratégicas que a gente começou a cruzar para trabalhar com as lideranças. E aí a gente foi vendo que, de fato, a saída seria, de fato, começar a formar, né, formar profissionais para posições de entrada, que não adiantava a gente ficar refém desse turnover, que a gente não ia conseguir, a gente ia enxugar gelo. A gente começou a criar um comitê para trabalhar a marca empregadora, né? Então, isso começou a ser muito forte em todos os níveis hierárquicos. As lideranças atuavam fortemente nas suas próprias contas pessoais, repostando posts do canal da empresa. A gente criou canais, eventos, né? Presença em fóruns, onde a gente pôde compartilhar o case de sucesso da jornada, né? Que estava iniciando, né? Mas também os líderes falando dos desafios técnicos que eles estavam tendo com essa fusão, né? Com a atuação fim a fim na cadeia, em todos os subsistemas dessa cadeia, né, produtiva. E até o CTO e o próprio CEO falavam, né? A gente também passou a ter uma atuação em produtos de ampla repercussão nacional, que antes não tinha. Então, por exemplo, o que é tecnicamente fazer um BBB, né?
para um dev, né? A gente deu espaço também para as mulheres de tecnologia falarem, né? Onde existe espaço para as mulheres aqui, né? É uma área que tem pouca representatividade feminina, então dar espaço para elas, fazer parceria com comunidades focadas em diversidade, programas de formação para cargo de entrada, tudo isso, olhando diversidade, isso reverberou muito positivamente no mercado. A gente começou a ter um outro posicionamento e aí esse mercado começou a reconhecer a Globo como um lugar que tem espaço, tem tecnologia, tem desafio, né? Tem um ambiente mais aberto, mais diverso, né? E isso começou a reverberar positivamente, tá? Então acho que foi um pouco por aí. Uma Muito bom, aula. né? É uma aula. E assim, né? É uma startup no final do dia, com muitas, muitas décadas de vida, mas que se reinventa a todo momento, e acho que está sempre alguma coisa em nascimento, né, MP? E acho que o bacana também de ver, né? E foi muito consistente ali nas conversas que a gente teve com os líderes, né, desses times de tecnologia, que tem alguns que têm 20, 30 anos de empresa, né? Então vocês conseguiram ao mesmo tempo manter esse time, né, com um legado, só que um legado que se reinventa a todo momento, porque a gente percebe isso muito ali na fala deles, né, de serem desafiantes, apesar de terem, imagina, 20, 30 anos de empresa, convivendo com esses que estão chegando, que vêm também de culturas tão diversas, né, de modelos sim de tecnologia de startup, e fazer isso dar certo, né? Então, acho que tem uma combinação aí muito mágica do que vocês estão fazendo e também de ver essa consistência que existe dentro das lideranças. E acho que mais do que isso, né, o que a gente tem visto também sobre métricas de desempenho desses times, né? Então, você falou, putz, a tecnologia é o core, está integrada dentro do business, né? Não só o modelo de trabalho, onde eles estão totalmente interconectados com o time de conteúdo, né? Então, com o time com publicidade, com entendimento da jornada do negócio como um todo, e as métricas de performance também, dos KPIs que esse time tem que entregar, que vocês têm um modelo de value stream, né? Onde todo mundo responde por aquele resultado de alguma forma dentro de uma cadeia de valor, onde a tecnologia está totalmente integrada como um elo ali de conexão, né? Então, fala para a gente como funciona esse modelo, né? Tanto de trabalho quanto de métricas de resultado, vamos dizer assim, e qual que é o benefício que vocês enxergam nisso, né? E, além disso, deve ter também uma camada de governança importante que tem que acontecer para fazer isso dar certo, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse modelo. Legal. O modelo de value stream é um modelo realmente baseado na cadeia de valor, né? Então, presume uma integração e interdependência, né? Com entregas e objetivos muito claros com as áreas de negócio. E essa integração, ela faz com que as áreas desapareçam, né? Que ali a gente se torne um único time, focado, buscando a entrega, né? Então, assim, tem muitos benefícios, né? E também tem algumas dificuldades, sendo sempre muito transparente, né? Então, tem benefício, né, de justamente focar nas necessidades do negócio, né, com entregas de alto valor agregado, impacto, né, tem essa visão da interdependência, maior clareza estratégica, é, tem também otimização de recursos, times multidisciplinares, né, então a gente conseguiu escalar essa cultura que era muito presente só na antiga Globo.com, né? Então, assim, esse aproveitamento da fortaleza de cada um, isso hoje é muito forte, é muito rico. A gente tem algumas dificuldades, né? Então, numa empresa muito grande, você tem muita necessidade de comunicação, de alinhamento, e a gente precisa ser horizontal, a gente precisa empoderar esse time. Então, no início, teve muito mais fricção, teve muito mais desafio, né? Porque vinha de uma cultura mais hierarquizada. Agora as coisas estão um pouco mais pacificadas, se a gente pode chamar assim, mas isso ainda é um desafio, não é, né? Tanto que é uma dificuldade, não é 100%. Você vira e mexe, tem que dar uma entrada, né? Para ajudar, para desatar esses gargalos. Tem dificuldade também, porque tem uma necessidade de colaborar e abrir mão do olhar individual em prol do grupo, né? Então, acho que isso também é um desafio. Saber trabalhar com diferentes perfis, né? Então, isso também é um ponto.
Mas esse modelo ele reforça nosso foco em inovação, né? Que por meio da diversidade a gente tem os melhores resultados, né? Que isso é muito que a gente preza, né? Na nossa cultura, né? A busca por colaboração, o foco em resultados, isso reforça muito, esse modelo reforça muito, né? E como a gente tem, já reduziu demais, mas não podemos dizer que zeramos a questão dos silos, né? Isso é um ponto de dificuldade, porque você, né, às vezes você esbarra aqui, e value stream não é algo que está presente em toda a organização. Então, por exemplo, a value stream, a cadeia de valor, a gente tem publicidade, produção de conteúdo, produtos digitais, né? Mas você não tem totalmente a empresa inteira respirando e entendendo claramente isso, né? Então, é, e você tem uma maturidade maior, por exemplo, no produtos digitais, depois publicidade, né? E o restante da organização, produção de conteúdo e que a gente chama de enterprise, que são as soluções corporativas, também é mais recente, né? Então, você esbarra aí, né, em algumas questões de medo de errar, e isso impacta um pouco na inovação, né? Então, a dificuldade de você testar, né, pequeno para escalar. Então, você tem algumas barreiras que a gente vai lidando, mas que ainda representam, né, algumas dificuldades, né? E Mas, fala. não sei se você poderia dar um exemplo, porque acho que talvez esse é um modelo muito novo, né? Quando a gente fala de... Novo não, né? Mas acho que é um nome diferente, vamos pensar assim, em modelo de gestão de desempenho e métrica de desempenho. Você pode dar um exemplo de como isso funciona? Talvez para quem não conhece essa questão de cadeia de value stream que você estava explicando um pouquinho. Então, assim, tem um núcleo de publicidade, que aí tem várias áreas envolvidas. Como é que funciona um pouquinho, só para a gente entender? Tá. Então, a gente tem squads, né, dentro dessa publicidade, né, cadeia de valor, foi mapeado. Então, você tem squad que vai trabalhar o preço, eles vão quebrando, né, dentro das temáticas, dentro daquela cadeia. Isso, você tem vários papéis, né, você tem PO, você tem engenheiro de software, você tem cara de dados, você tem um cara de segurança, né, os DevOps, você tem várias funções ali. Você tem o business owner, que é o cara do negócio e todo mundo muito juntos, é isso. Você não tem mais de quem é da área de negócio, quem é da área de tecnologia. Está todo mundo ali junto para um desafio. E no nível de time, né? Com pouca hierarquia, todo mundo horizontal, trabalhando muito para a necessidade do negócio, né? Então, eles resolvem entre si, eles buscam, eles têm um modelo de, de mensurar, né? As entregas a cada trimestre, né? Então, isso é acompanhado. A comunicação ela precisa ser fluida, precisa ser transparente, né? Então, acaba que esse modelo alimenta, né, reforça os atributos dessa nova cultura, né? Então, isso ajudou a ser um grande catalisador na organização. Saiu um pouco dos muros da tecnologia e a gente teve que ver um change interno para depois começar a fazer É, isso em camadas para o resto da organização. saia. Já está homogêneo? Não, não está. Mas é o que eu falei, assim, tem algumas áreas que estão mais maduro do que Muito outras. legal. Sai a avaliação só do chefe e a avaliação do grupo, né? A performance é do grupo, juntos eles se autoavaliam. Isso é muito legal, né? Então, Isso, eles se autoavaliam, aí tem um programa até de reconhecimento, assim, né, que fala com o nosso modelo de remuneração variável para times, né, então ali eles podem, a gente faz um esquema, né, de vários times por trimestre, sai uma avaliação, e aí sai uma a cada trimestre. No final do ano, são 3 times avaliados, né, no processo de avaliação, onde os próprios times se avaliam uns aos outros, aí vai subindo para um comitê de liderança maior, né, que avalia com algumas métricas, né, que precisa ser acompanhado essa visão dos times de resultado no ano. E eles conseguem alavancar e superar aí a questão da remuneração variável, se eles estiverem entre esses 3 times com maior entrega e que também, de alguma forma,
estejam dentro dos comportamentos esperados dessa nova cultura, entendeu? Então acaba tendo um pouco do que e do como, e aí eles conseguem alavancar e conversar com remuneração também. Muito bom, muito legal. Bom, você está falando de várias práticas aí do que também a gente acredita que é um modelo aí do papel do RH, das transformações de times. O que que você tem visto aí pela frente, para a gente ir fechando aqui esse bloco, de habilidades aí que o RH precisa desenvolver, o RH do futuro, o que está vindo pela frente, né? O que que você traz, né? Acho que você falou de People Analytics, né? Já trouxe aí para vocês novas habilidades, né? Mais voltadas a dados, mais conectadas à tecnologia. Um pouquinho da sua percepção, assim, de do que você tem visto no mercado em relação a tendências e os desafios para o RH em geral daqui para frente, qual é esse papel do RH? Olha, pensando nas experiências que a gente já está tendo, né? Assim, acho que alguns comportamentos desse RH do futuro, não mais tão futuro assim, né? Não dá Futuro mais para a começa gente falar de hoje. futuro. É, acho que tem essa questão da mentalidade analítica, né? Então, assim, ainda mais quando, para minha atuação, né? Passei por várias áreas, mas tem uma experiência maior em business partner, né? Então, assim, eu pensando nos times de business partner, né? A gente precisa, todo RH, mas é muito importante essa questão da mentalidade analítica, a capacidade de analisar, interpretar dados para tomar e apoiar a liderança em tomar as decisões estratégicas, né? Então, tem uma questão forte também de foco no colaborador, que é algo que a RH sempre teve, mas acho que a humanização, né, das relações continua sendo um pilar fundamental, saúde mental, segurança psicológica, mas agora com um olhar mais estratégico e data-driven, né? A gente precisa entender as necessidades, expectativas e oferecer as soluções mais personalizadas, as experiências mais positivas, né? Então, acho que a junção dos dados, né, mas sem perder a humanização, né, que veio com mais força pós-pandemia, né, o reforço do que já era essencial, né. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. A questão da agilidade, né, acho que atuar mais em rede, ser menos hierárquico, né, trabalhar com modelos pilotos de curto prazo, acho que isso ainda a gente começou a fazer, mas acho que isso é algo cada vez mais esperado, né? Que a gente experimente mais, que a gente possa, para depois escalar, né? E assim possa atuar de forma mais cross com a própria organização, né? Pegando lideranças para trabalhar com a gente, envolvendo, né? Saindo um pouco dos muros de RH, né? Para não ficar uma coisa assim, RH desenvolvendo soluções só com olhar de RH, né? Enfim, acho que a mentalidade tem que ser de melhorar a tomada de decisão, né? De prever as tendências, e aí, né, toda essa parte de algoritmo, tudo isso preditivo, quando eu falei de People Analytics, a gente teve esse case aí de entrevista de desligamento, foi muito importante trabalhar com especialistas que apoiaram a gente com modelos preditivos, que fez a gente entender essa persona, onde estavam os nossos problemas, e com isso a gente conseguiu influenciar muito a liderança, né? E que estava entendendo que o problema era um, e na verdade foi falar, não, não é bem assim, o problema é outro, né? Então, acho que é isso. RH com essa mentalidade sempre vai estar avaliando as oportunidades para melhoria contínua dos processos, né? Acho Que que é isso. legal, parabéns. Acho que uau, né? Assim, quando a gente vê tanta história, juntos para fazer história, vocês estão aí, né? Então, que bacana e ver também o RH tão à frente, protagonista junto, né? A gente viveu isso no processo com vocês também, assim, o papel que vocês têm de sentar numa mesa de uma reunião de time com frequência com esses líderes também, e participando das discussões e decisões, e vocês sendo conselheiras mesmo, né, dentro desse processo, então advisors, de fato, né, para ajudar esses líderes a gerarem negócios para a organização e para as pessoas, né? Para que as pessoas também sejam felizes e fiquem mais tempo aí fazendo parte dessa história. A gente faz um bloco aqui de ping-pong no final, então, perguntinhas pipoca, com respostas curtinhas, o que vier na sua cabeça. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui com a primeira. Fico em estado de flow quando?
Ah, quando impacto positivamente outras pessoas. A última coisa que você experimentou fazer pela primeira vez. É que eu não cheguei a experimentar totalmente, mas acho que iniciar um esboço de escrever um livro. Delícia, muito bom. Vamos lá, mudança é. Sair da zona de conforto. Muito bem. Bom, e aí para fechar, tem dica de leitura, de curso, conteúdo. O que que você deixa aqui de sugestões? A gente também sempre pós os nossos episódios aqui para quem está ouvindo, sempre tem postzinho aí no LinkedIn, no Instagram com as dicas que as nossas convidadas deixam de leitura ou de conteúdos. E aí queremos ouvir o seu MP, né? Então, Maria Paula MP. Ai, gente, deixa eu me preparar para pegar alguma coisa assim, deixa eu pensar. Te Livro que está na conto, sua cabeceira, ou, né, Pode ser uma série também, é um é, documentário, pode ser um TED Talk. não é, não é relacionado com esse assunto mesmo, tá? Mas é, eu estou num processo muito de autodesenvolvimento, né? Então, acho que essa conexão de melhor entender a mudança, entender como é que ela começa em você para depois, de alguma forma, impactar o outro, isso me inspirou muito a começar essa jornada é, juntando o profissional, o espiritual. Então, assim, eu tenho lido muito sobre essa questão mais da mente, né? Das mentes felizes, né? É, que a gente deve confiar de fato só em mentes felizes, e isso passa por você estar bem com você mesmo, você entender o seu propósito, como é que você quer ser lembrado, né? Qual o legado que você quer deixar. Então, eu tenho alguns livros que eu posso até, que eu sou péssima com nome, tá? Então, eu tenho que pegar aqui para compartilhar, mas tudo passa muito por essa questão do treino da mente, tá? Principalmente de questões de mindfulness, de estar mais presente, de estar com atenção plena. É algo que eu tenho praticado bastante e tenho me voltado muito para pensar e não reagir, né? Enfim, tirar a questão do instinto e passar para transicionar para a intuição. Então, mais intuição e menos instinto. Então, isso me Ó, ajuda a estar mais presente, né? E identificar melhor os padrões de pensamento, de comportamentos que começam a surgir, né, na minha mente, e com isso eu posso me estruturar melhor e não simplesmente, de fato, atuar de forma automática. Acho que isso ajuda muito a gente trazer mais consciência das nossas ações. muito legal. Você fez aniversário recentemente, então está iniciando um novo Fiz. ciclo aí. Então, acho que isso tudo também tem a ver, né, com esse novo, nessa nova volta ao sol que você vai dar aí. Sim, sim, com certeza. Ah, muito bom. É, foi uma baita inspiração, Maria Paula. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Foi muito leve, muito divertido e sempre bom, né? A gente resgatar um pouco, né? Toda a jornada, enfim. Olhar Ela é para super trás e leve, ver, né? né? Você é super leve, então deixa tudo leve aqui, né? Quem tá ouvindo deve estar assim, quase num momento mindfulness. Baita conteúdo legal, dentro de uma forma super suave, assim, muito legal. Ah, que legal, gente. Então E aí tá, depois então você deixa a sua dica pra gente aqui que a gente posta, né? Então para as pessoas tá. acompanharem no Vou nosso. pegar, vou mandar aqui para. Posso mandar pro WhatsApp, Lívia? Pode. E aí a gente mantém aqui então dentro do Ambidestra Soul, ambidestra.soul no Instagram, ou no nosso LinkedIn, e ao final de cada temporada a gente faz um e-book, então, para quem quiser acompanhar ambidestra.net, estão todos os e-books lá das nossas outras temporadas. E até a próxima. Até a próxima, gente. Até. Obrigada, tá? Valeu. Obrigada. Um beijo.